1 Pedro. Escrito por Aldenx. Introdução. Depois de ver a importância de 2 Pedro capítulo 1 versos 3 para 11, senti-me motivado a ler 1 e 2 Pedro mais profundamente. Pedi ao Pai que enviasse o Espírito Santo para me guiar na verdade do texto. Enquanto lia, examinei o significado do texto, usando o United Bible Society's Translators Handbook on the First Letter from Peter, o dicionário teológico do Novo Testamento, um interlinear grego-inglês, o insight que Deus me deu e outros recursos. Não pretendia escrever outro livro, mas o que encontrei vale a pena compartilhar. O resultado é uma versão de 1 Pedro, que partilha uma melhor compreensão das palavras usadas. Parte da melhor compreensão vem de uma melhor adequação à cultura da época, parte de uma melhor adequação ao contexto de 1 Pedro, e parte de uma melhor adequação a outras escrituras. Por exemplo, quando Pedro exorta os anciãos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, está a convocá-los, a chamá-los, para ajudarem os que os rodeiam. Os anciãos não são apenas pessoas mais velhas, mas são aqueles que são espiritualmente maduros. Quando os mais jovens devem estar sujeitos aos anciãos, eles devem se submeter seguindo o exemplo dos anciãos, da mesma forma que os discípulos seguem o exemplo de seu mestre. Pedro ensinou como as pessoas nascidas de Deus devem viver entre os que não nasceram de Deus. O seu ensinamento aplica-se a nós hoje. Capítulo 1. De Pedro, enviado por Jesus Cristo para proclamar uma mensagem em seu nome. Para o povo de Deus, que vive como estrangeiro na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhido de acordo com o propósito de Deus Pai, e separado pelo Espírito, para que vocês façam tudo o que Jesus Cristo lhes disser para fazer, e sejam purificados pelo seu sangue. Que todas as bênçãos e shalom, que Jesus obteve em nosso favor através da sua obediência, sejam vossas em plena medida. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, de acordo com sua grande misericórdia, nos fez por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nascer de novo, para uma esperança constantemente reabastecida e livremente fluindo, para uma herança imaculada, incorruptível e imperecível, guardada segura para vocês no céu. Através da vossa confiança, Deus está a guardar-vos pelo seu poder para vos libertar da destruição, para a sua segurança, que Deus revelará no tempo determinado. Regozijai-vos e alegrai-vos muito pelo facto de Deus vos guardar a vós e a vossa herança, mesmo que tenhas de passar por um sofrimento temporário em várias provações. Até o ouro perecível é testado e refinado pelo fogo. O objetivo das provações é que a vossa confiança, que é muito mais valiosa do que o ouro perecível, seja julgada genuína e resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tenhais visto, vós o amais. Não o vedes agora, mas confiais nele, e regozijais-vos com alegria inexprimível e cheia de glória ao receberdes o resultado da vossa fé, a libertação das vossas almas, da destruição para a sua segurança. Os profetas que profetizaram sobre essa libertação, que Jesus obteria para vós, procuraram diligentemente e examinaram cuidadosamente as evidências a esse respeito. Estavam a tentar determinar o tempo e as circunstâncias a que o Espírito de Cristo nele se referia, ao predizer os sofrimentos do Messias e as coisas gloriosas que se seguiriam. Deus revelou a eles que o serviço que prestavam quando falavam sobre essas coisas não era para o benefício deles, mas para o vosso. E estas mesmas coisas foram-vos agora comunicadas por aqueles que proclamaram a Boa Nova, através do Espírito Santo enviado do céu. Até os anjos anseiam por ver estas coisas. Porque Deus o guarda pelo seu poder, prepare-se para fazer todos os esforços para discernir o que Deus diz que você deve fazer. Esteja alerta e preste atenção, para ouvir e seguir a sua orientação. Ponham toda a vossa esperança na libertação, que vos será dada, quando Jesus Cristo se revelar.
Como filhos obedientes, não deixem que os desejos que tinham antes de conhecerem a verdade guiem as vossas vidas e moldem a vossa natureza. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, sede santos em tudo. Como está escrito, sereis santos porque eu sou santo, que todo o vosso ser e tudo o que desejais, acreditais, pensais, dizeis e fazeis seja guiado e moldado por Deus. Além disso, se vocês estão se dirigindo a Deus como Pai, aquele que julga imparcialmente de acordo com o que cada pessoa faz para satisfazer seus desejos, vocês devem viver sua estadia temporária na terra com medo. Sabeis que os vossos antepassados vos transmitiram um modo de vida corrupto e improdutivo, e Deus libertou-vos dos desejos e crenças corruptos que produziam essa vida, não com algo corruptível como a prata ou o ouro, mas com o precioso sangue de Cristo como o de um cordeiro sem mancha nem defeito. Deus o escolheu antes da fundação do mundo, mas o revelou nos últimos tempos por causa de vocês, que confiam fielmente em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, poder e autoridade, para que vocês colocassem sua confiança e esperança em Deus. Agora que Deus vos libertou do poder do pecado e purificou a vossa alma da impureza através da vossa submissão à verdade, amai-vos constantemente uns aos outros com todo o vosso coração. Vós nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, pela palavra viva de Deus que dura para sempre. Porque toda a humanidade é como a erva e toda a sua glória como a flor do campo. A erva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Além disso, esta palavra é a boa nova que vos foi anunciada. Capítulo 2. Uma vez que vos libertastes de toda a malícia, engano, hipocrisia, inveja e calúnia como crianças recém-nascidas, desejai intensamente o leite espiritual puro, para que por ele possais crescer e ser libertados da destruição para a segurança de Deus, se é que já experimentastes como o Senhor é bom para vós. Jesus é a pedra fundamental viva, vivificante e dinâmica. Os homens rejeitam-no, mas Deus escolheu como o mais valioso. Quando nos achegamos a Ele, somos como pedras vivas, sendo edificados como uma casa espiritual para Deus habitar, para sermos sacerdotes, separados de uma vida de corrupção, e guiados pelo Espírito Santo para fazer contribuições espirituais aceitáveis para Ele através da nossa união com Jesus Cristo. Deus explicou nas Escrituras: olha, eu escolhi e estou a colocar em Sião uma pedra, a mais valiosa pedra angular. Todo aquele que confia fielmente nele, verá que ele é fiável. Porque confia fielmente nele, experimenta como ele é bom. Para aqueles que escolhem não confiar nele e não lhe ser fiéis, ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, uma pedra sobre a qual as pessoas tropeçam e uma rocha de ofensa. Eles tropeçam porque desobedecem à palavra, e Deus designou a vergonha para todos os que não confiam fielmente nele. Mas vós sois uma nova humanidade, escolhida por Deus para serdes um sacerdócio real, uma nação santa, um povo para sua posse, a fim de proclamardes a bondade e a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outrora não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, povo nascido de Deus. Outrora não tinhais recebido misericórdia, mas agora recebestes misericórdia, a misericórdia de serdes feitos novas criaturas e participantes da sua natureza. Amados, viveis como residentes temporários no meio de pessoas escravizadas pelos desejos corruptos da velha humanidade, tal como vós ereis. Os desejos corruptos lutam contra a vossa alma, por isso mantende-vos livres deles. Certifiquem-se de que tudo o que fazem flui da abundância dos desejos e crenças piedosas que têm no vosso coração. Se o fizerem, mesmo que os gentios, a velha humanidade, falem contra vós como pessoas que praticam o mal, eles verão que a vossa forma de viver é boa, e serão inspirados a viver da mesma forma que vós, e a reconhecer a bondade de Deus, quando Ele vier para libertar o seu povo da destruição. Cumpram o desígnio do Senhor, submetendo-se a toda a autoridade humana, ao imperador como supremo, ou aos governadores por ele nomeados para castigar os malfeitores e louvar os que fazem o bem.
Porque é da vontade de Deus, que, fazendo o que ele diz que deveis fazer, silencieis os que não percebem a verdade. Submetam-se como pessoas livres. Não deixem que a vossa liberdade sirva de justificação para o mal. Submetam-se como escravos de Deus. Honrem a todos como dignos de libertação da destruição. Amai todos os outros povos da nova humanidade. Temam a Deus. Reconhecer o Rei e a sua autoridade. Vós, servos, submetai-vos aos vossos senhores com todo o respeito, não só aos justos e mansos, mas também aos injustos. Porque Deus louvará aqueles que têm a consciência limpa perante Ele, fazendo o que Ele diz que devem fazer, e suportando a dor do sofrimento injusto. Que tipo de louvor é que Deus dá quando uma pessoa sofre por ter pecado? Mas Deus elogia-te se sofreres e suportares a dor, quando fazes o que deves. Deus chamou-o a sofrer para livrar os outros da destruição, porque Cristo sofreu para o livrar, deixando-lhe um exemplo a seguir. Jesus não cometeu nenhum pecado e não enganou. Quando as pessoas falavam mal dele, ele não lhes dizia mal em troca. Quando sofria, não ameaçava, mas continuava a confiar-se àquele que julga com justiça. Vós andáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes para o pastor e supervisor das vossas almas. Não vos revolteis contra a autoridade. Segui as regras. Efetuar mudanças através de uma conduta honrada e de boas ações, de orações e petições. Lutar contra os principados e potestades. Ore por aqueles que têm autoridade. Capítulo 3. Da mesma forma, esposas, cumpram o propósito do Senhor sendo submissas aos vossos maridos. A palavra pode não persuadir o seu marido, mas mesmo que não partilhe a palavra, a conduta respeitosa e pura que flui da abundância dos desejos e crenças piedosos que tem no seu coração pode convencê-lo. Não organizem as vossas vidas em torno de coisas exteriores, como as tranças do cabelo, as joias ou as roupas que usam. Organizem as vossas vidas em torno da pessoa oculta do coração, com a beleza incorruptível de um espírito calmo, tranquilo e deliberado, que é muito valioso para Deus. As mulheres do passado que se separaram dos modos de vida inúteis e se refugiaram em Deus, alinharam as suas vidas, submetendo-se aos seus maridos desta forma, como Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Vós sois suas filhas, se fizerdes o que Deus vos manda e não temerdes nada. Da mesma forma, maridos, vivam com as vossas mulheres, compreendendo que elas são mais fracas fisicamente, dando-lhes honra porque elas receberão convosco o dom da vida que Jesus vos obteve. Vivam assim para que as vossas orações não sejam prejudicadas. Finalmente, todos vós, sede conduzidos pelo Espírito à mesma compreensão do que é verdadeiro e do que deveis fazer. Amem todas as outras pessoas da nova humanidade. Lamentai por aqueles que estão a sofrer ou que irão sofrer, lamentai e tende compaixão. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, e não confieis no vosso próprio entendimento. Reconhece a tua necessidade da orientação de Deus em tudo. Não retribuam mal por mal nem insulto por insulto, mas pelo contrário abençoem, pois Deus chamou-vos para isso, a fim de obterdes uma bênção. Porque está escrito: se queres amar a vida e ver dias bons, guarda a tua língua do mal e os teus lábios do engano, evita ter uma natureza corrupta, e faz o que Deus diz que deves fazer, procura Shalom e persegue-o. Porque o Senhor guarda os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua oração. Mas o Senhor opõe-se aos que praticam o mal. Ninguém pode causar-lhe dano permanente se você fizer ativamente o que Deus diz que você deve fazer. Mesmo que sofras por fazeres o que Deus aprova, Deus abençoar-te-á. Deve manter-se calmo e não ter medo ou perturbação se as pessoas o ameaçarem, mas como pessoas separadas para servir a Deus, honre Cristo como Senhor. Esteja sempre preparado para apresentar de forma calma, ativa, deliberada e respeitosa as provas que Deus lhe deu a qualquer pessoa que lhe peça uma razão para a esperança que tem. Discerne ativamente se Deus está satisfeito com o que tens feito, para que, quando as pessoas falarem contra ti, aqueles que acusam o teu modo de vida na nova humanidade, vejam que o seu modo de vida é corrupto.
Porque se é da vontade de Deus que sofras, é melhor sofrer por fazer o que agrada a Deus do que por fazer o que lhe desagrada. Jesus também sofreu. Ele era justo e sofreu a morte para perdoar e purificar os pecados dos injustos, para nos levar a Deus. Jesus foi morto na carne, velha humanidade, mas foi vivificado no espírito, nova humanidade. Em espírito, como primeiro membro da nova humanidade, ele foi e fez uma proclamação aos espíritos aprisionados. Esses espíritos não obedeceram quando Deus esperou pacientemente enquanto Noé preparava a arca, na qual Deus trouxe 8 almas em segurança através da água. Através da destruição dos desobedientes pelo dilúvio. O batismo corresponde a colocar nossa carne, a natureza da velha humanidade, à morte, e Deus nos vivificar no espírito, nova humanidade. No batismo, comprometemo-nos a viver com uma boa consciência perante Deus. Ao cumprirmos fielmente o nosso compromisso, Deus dá-nos vida no espírito, nova humanidade, criado pela ressurreição de Jesus Cristo. Jesus subiu ao céu e está à direita de Deus. Deus submeteu-lhe os anjos, as autoridades e os poderes. Capítulo 4. Uma vez que Jesus sofreu na carne para levar os outros a Deus, armai-vos com o mesmo propósito, porque todos os que sofreram na carne cessou do pecado para viverem o resto do tempo na carne, os vossos corpos mortais, não mais para satisfazerem os desejos humanos, mas para fazerem a vontade de Deus. Já não deveis viver fazendo o que os gentios, a velha humanidade, desejam, vivendo sem restrições, controlados por desejos corruptos, bebedeiras excessivas, festas, banquetes e idolatrias ilegais. Os gentios, a velha humanidade, estranham que não vos junteis a eles nos mesmos excessos do seu viver desenfreado, pelo que se recusam a reconhecer que o vosso modo de viver é bom, e caluniam-vos. Mas eles hão de prestar contas àquele que há de julgar os vivos e os mortos. Por isso, o Evangelho foi anunciado até aos mortos, para que sejam julgados segundo a carne, velha humanidade, mas vivam em espírito, nova humanidade, segundo Deus. O fim de todas as coisas, quando Deus destruirá a velha humanidade, está próximo. Portanto, seja guiado pelo Espírito Santo e controlado pelas palavras de Deus em seu coração. Preste atenção de forma calma, ativa e deliberada. Discernir a verdade do erro e o que você deve fazer. Orem sem cessar. Amem-se constantemente uns aos outros com todo o vosso coração, porque o amor dá-vos poder para perdoar aos que pecam. Sejam hospitaleiros uns com os outros. Como cada um tem um dom que Deus lhe dá, usem-no para se servirem uns aos outros como bons administradores da variada graça de Deus. Quem fala deve falar como quem fala as palavras de Deus. Quem serve deve servir como quem serve com a força que Deus dá. Façam tudo isso para glorificar a Deus em tudo, por meio de Jesus Cristo. A Ele pertencem a glória e o domínio para sempre. Amém. Amados, não se deixem abalar nem achem estranho quando a adversidade vier para vos testar. Pelo contrário, regozijai-vos por estardes a passar por sofrimentos como Jesus passou, para que também vos regozijeis e alegreis quando a sua glória for revelada. Se as pessoas falam mal de vós porque seguis Cristo, sois abençoados, porque o Espírito de Deus repousa sobre vós. Se sofrerem, que nenhum de vós sofra como assassino, ladrão, desordeiro ou pessoa que tenta forçar os outros a fazerem o que eles acham que devem fazer. Como alguém que coloca a colher na sopa dos outros. Porque é tempo de começar o julgamento pelo povo de Deus, nova humanidade, e se Deus começa por nós, qual será o resultado para aqueles que não obedecem às boas novas de Deus? Se o justo, nova humanidade, se salva com dificuldade, o que será do ímpio e do pecador, velha humanidade? Portanto, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, façam o bem e confiem as suas almas a um Criador fiel. Capítulo 5. Como presbítero, uma pessoa espiritualmente madura, que seguindo o Espírito Santo, e com o coração cheio das palavras de Deus, discerne e controla as suas palavras e ações,
e testemunha dos sofrimentos de Cristo, bem como participante da glória que Deus há de revelar, exorto os presbíteros de entre vós a seguirem a orientação de Deus, para darem às pessoas de entre vós tudo o que precisam para crescerem e amadurecerem espiritualmente. Não o façam como submissão a uma ordem, mas porque fazer a vontade de Deus vos traz alegria. Não o faças para receberes algo em troca, mas porque queres ajudar. Não exerça poder e autoridade sobre aqueles a quem Deus o chamou para ajudar para os forçar a fazer o que devem. Em vez disso, guie pelo exemplo. Siga Deus da forma como os outros devem seguir Deus, e acrescente atributos espirituais divinos da forma como os outros devem fazer. Se fizeres estas coisas desta forma, quando o chefe dos pastores, Jesus, aparecer, receberás a coroa de glória que ele dá aos que vencem. Da mesma forma, vocês que ainda não são espiritualmente maduros, sigam o exemplo daqueles que são, os anciãos. Todos vós vos munais de humildade uns para com os outros, não confieis no vosso entendimento nas vossas relações com os outros, pois Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. A verdade é que dependemos de Deus para revelar a verdade, e o que devemos fazer é humildade. O engano de que podemos perceber a verdade e o que devemos fazer, sem que Deus nos revele, é orgulho. Deus revela aos humildes e esconde dos soberbos. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que, no momento oportuno, Ele vos faça avançar. Não vos preocupeis com nada, porque Deus cuida de vós. Confiai no Senhor de todo o vosso coração, e não vos apoieis no vosso entendimento. Quando reconheceres Deus em tudo o que fizeres, Ele te mostrará o que deves fazer. Provérbios capítulo 3 versos 5 e 6. Concentre-se no presente, seja cauteloso e preste atenção. O seu adversário, Satanás, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para destruir. Resista a Satanás com fé inabalável, sabendo que todos os outros discípulos passam pelo mesmo sofrimento. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna, como um nascido do Espírito, torná-lo-á espiritualmente maduro e completo, e equipá-lo-á com firmeza e perseverança. Ver Tiago capítulo 1 versos 2 para 4. A Ele, seja o domínio para todos sempre. Amém. Resumo. Pedro deu-nos um plano de batalha para lutarmos contra os poderes espirituais e salvarmos as pessoas que não nasceram de Deus. O tema principal do ensinamento de Pedro está bem definido no capítulo 3, versículo 4. Organizem as vossas vidas em torno da pessoa oculta do coração, com a beleza incorruptível de um espírito calmo, tranquilo e deliberado, que é muito valioso para Deus. Pedro diz aos nascidos de Deus que façam tudo a partir de uma natureza piedosa que vem de encher os nossos corações com as palavras de Deus e de seguir o Espírito Santo. Devemos livrar-nos e evitar ter uma natureza corrupta, especialmente uma natureza de rebelião e retribuição. O plano de Deus é que as pessoas que não nasceram dele vejam o modo de vida que flui da sua natureza dentro de nós, vejam que o seu modo de vida é corrupto e sejam inspiradas a ser participantes da natureza de Deus como nós somos. Este é o fim do livro.